Beleza, galera? Vamos a mais um tema de atualidade, um assunto importante para hoje com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações que estão acontecendo já há um certo tempo em Hong Kong. Então, acho que é legal materializar isso, até porque nós tivemos nos últimos meses mais desse conteúdo, mais dessa questão, de um assunto que já vem desde 2014 sendo observado, mas agora, se a gente fizer uma análise temporal desde 2016, muito mais fortalecida. Então é hora de fazer uma avaliação um pouco mais assertiva sobre isso. Então, para a gente começar, eu fiz aqui um enquadramento de situações que podem nos levar a algum cenário, né? Então, primeiramente o mapa da China, onde Hong Kong se estabelece aqui. Acho que é legal fazer uma análise sobre ele. A bandeira da China com a de Hong Kong. A atual liderança de Hong Kong, tá? E a questão da tatuagem que foi feita de guarda-chuva, o manifestante, um dos líderes possíveis dessa manifestação e como isso é acordado e encontrado. Então, enfim, é uma série de situações das quais nós iremos aqui materializar. Acho que o primeiro passo para a gente é entender exatamente isso. A revolução em si, ela é conhecida como Revolução do Guarda-Chuva. Então, ó, basicamente, revolução conhecida como Revolução do Guarda-Chuva. Então, esse é um contexto aí para a gente pensar. Na verdade, assim, tem vários nomes. Então, é Revolução do Nosso Tempo, Primavera Asiática, Revolução do Guarda-Chuva, Ocupe Central. Então, são vários nomes que são dados, mas até agora, em termos de vestibular, o que apareceu, o que foi cobrado, foi em cima desse conceito Revolução do Guarda-Chuva. E, claro, tem uma explicação para isso. Então, ao observar essa imagem, a Revolução do Guarda-Chuva, ela se caracteriza por duas funções. Uma dessas funções, inicialmente, relata sobre a questão de como há o enfrentamento entre a polícia e os manifestantes. Então, o guarda-chuva é uma forma de me proteger contra qualquer tipo de material que os policiais utilizem e, ao mesmo tempo, proteger do calor, que é muito forte, né? Os eventos acontecerem em épocas em que o calor era muito significativo, por isso, tal nomenclatura. Então, em relação a essa questão, recentemente as manifestações reuniram aproximadamente 1 milhão de pessoas. Se nós pensarmos que Hong Kong tem em torno de 8 milhões, então trata-se de fato de manifestações muito, mas muito consistentes em relação ao governo chinês. E basicamente, e aqui ficou legal a imagem falando sobre democracia. Então essa é a questão, né? Você materializa basicamente que questão? Qual é o cenário? É a democracia? É a busca pela democracia? É um ponto a se discutir. Então, a primeira coisa, eu acho que é reconhecer geograficamente Hong Kong, é tentar identificar em termos de espaço Hong Kong. Então, Hong Kong fica aqui, ó, é uma região administrativa, acho que é legal a gente também enxergar essa questão. Então, ó, é uma região administrativa, porque, tecnicamente, muitos vão dizer assim, ó, Hong Kong é um país dos tigres asiáticos. Não, Hong Kong, na verdade, é uma cidade, uma região administrativa que pertence à China. E aqui você percebe, inclusive, uma outra discussão, né? Que discussão? Você percebe, por exemplo, aqui alguns movimentos de ordem separatista. Então você percebe, por exemplo, a região de Taiwan, que é separatista, o Tibete, que busca a autonomia, Xinjiang, da população dos uigures. Então você tem, de fato, uma consistência nas questões separatistas. E até uma pergunta, Hong Kong é um movimento separatista? Em 2016, sim, Hong Kong começa a falar sobre isso. Na verdade, muito fruto das sequelas que os acordos mal resolvidos foram estabelecidos dentro de Hong Kong. Mas vamos entender isso com cautela. Então,
ampliando a imagem para vocês, aquela cidadezinha, o cenário da cidadezinha, da geografia local, é um território bem pequeno, e aqui até um ciclo de história. Na verdade, claro, pensando em geografia, a atualidade não é o canal, não é o caminho, deixo bem claro isso, mas só para ter um entendimento de maneira mais assertiva de onde vem a ideia de Hong Kong ser uma área tão polemizada, ser de fato só uma cidade. Então, nesse quesito, a gente tem aqui a dominação britânica, então o primeiro passo de onde vem a relação construída. Então é importante vincular a presença da Inglaterra nessa discussão. Então a Inglaterra é um dos casos a se ter um entendimento. A relação dos ingleses com o território de Hong Kong tem a ver lá com a Guerra do Ópio. Então lá em história vocês aprenderão ou aprenderam sobre isso. Tá? Tem a presença japonesa, então tem desde a dominação, o acordo pelo fim do conflito com os chineses, a invasão japonesa. Então o Japão tem ali o seu momento de imperialismo japonês, e depois a Inglaterra, que havia retomado o território pós-derrota japonesa da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra retoma o território e aí vem o acordo de devolução. Então, na verdade, aqui ó, é a ponte Inglaterra com a China. Então, o primeiro contexto para a gente pensar é esse. Tá? O primeiro cenário para a gente avaliar é esse. Tem a ponte, então, Inglaterra e China para se ter um entendimento. Perfeito? Quando que a devolução foi feita, Alexandre? A devolução, então aqui é um momento de reflexão muito importante, basicamente porque as negociações pela devolução vão acontecer a partir de 1982. 82, até para que vocês tenham uma noção um pouco mais clara e concreta sobre isso, a China ela vai dar início à sua abertura econômica a partir do final da década de 70. A partir de 78, a China começa a abrir a sua economia. Então a China até então era comandada por Mao Tse-tung, e o Mao Tse-tung ele é o líder da Revolução Chinesa, então a visão política dele sobre diálogos com o Ocidente, ela até então não acontecia. Apesar de muitos entenderem que a abertura da China ele mesmo já havia pensado, idealizado, mas como ele morre nessa década de 70, você tem Deng Xiaoping, que é mais moderado, mais propício a diálogos. Ele vai iniciar a abertura da China em 78. Então a China de 82, que começa a dialogar com a Inglaterra, é uma China que se abriu para o mundo, não é mais uma China fechada. Então os diálogos começam por conta da abertura chinesa. E aí você vai ter realmente um acordo de devolução, como a imagem aqui representa, e eu acho que esse personagem aqui em questão é um personagem fácil de reconhecer, que é a Margaret Thatcher. Esse acordo de devolução vai acontecer em 1986. Ela e o Ziang, os dois acordaram em 86 a devolução de Hong Kong. Porém, a devolução oficial só iria acontecer em 1997. Então, ó, a Inglaterra topa devolver, então ela vai fazer a devolução em 1997. Aqui, oficialmente, Hong Kong volta às mãos da China depois de dominação britânica de 150 anos. Ponto. E o que ficou acordado, então, na questão? E aí você começa a ter entendimento do porquê de tanta discussão. Essa devolução, ela é uma devolução constituída em cima de um projeto. Qual projeto? A devolução só é aceita porque a Inglaterra impõe uma ideia, que é um país e dois sistemas. Então, ó, um país e dois sistemas. A devolução só é possível graças a esse contexto. E que contexto é esse, Alexandre? Um país, Hong Kong e China. Hong Kong pertence à China, um país só. Então aqui quando você lê um país, qual é o entendimento de um país? A China é uma coisa só. China é o país
e Hong Kong é uma cidade, é uma região administrativa. Perfeito? Uma coisa só, dois sistemas. O que são os dois sistemas? Porque a China, ela é marcada por um governo forte, então ó, a China defende o seu socialismo, então é um governo centralizador, é um governo controlador, e Hong Kong tem algumas liberdades, né? Hong Kong, de fato, constitui numa área com certas liberdades. Então, portanto, existem algumas situações de autonomia. Então é isso, um país e dois sistemas foi a premissa acordada entre Inglaterra e Hong Kong. Então, portanto, essa é a linha racional que você deve levar como informativo. Aliás, esse acordo de 97, dessa liberdade, dessa autonomia, ele tem data final, viu? De 97 até 2047. Porque então, a partir da data de 2047... é como se Hong Kong voltasse à linha dura da China. E aí que repousa um monte de problema. Porque nós estamos em 2020. Então, claro, ainda tem um passo muito longo, mas toda revolução do qual você tenta eliminar um obstáculo não se faz da noite para o dia. Por mais que a Primavera Árabe tenha mostrado que existe a possibilidade sobre isso, a gente está lidando com a China, que é uma potência. Então é preciso de uma longa duração de debates para que isso possa se consolidar. Mas então as questões começam a se tornar equivocadas quando o então presidente da China, Hu Jintao, ele fecha um acordo para eleições diretas. Então vamos tentar entender isso. Lembrando que na China, vocês conhecem, no país China, quem escolhe o líder, quem tem o poder de escolha do líder, é o Partido Comunista Chinês. Então são eleições indiretas. Em 2007, foi feita uma proposta por Hu Jintao para eleições diretas em Hong Kong. Então, na verdade, o acordo com a China, o acordo da Inglaterra com a China estava sob efeito. Em 97 levou, 10 anos depois, 2007, Hu Jintao. Hu Jintao ele era um líder que levou o nome da China para essa visão mais internacional. Então, dentro da formação dos BRICS, por exemplo, ele era o líder. Ele tinha essa linha, porém foi muito criticado da sua saída exatamente por esconder N situações de corrupção dentro do país, que é outra questão também muito forte em relação à China, né? É uma questão que não dá para se julgar, uma vez que as informações são muito restritas ao Partido Comunista. Mas então aqui vem a proposta de acordo, eleições diretas em Hong Kong. Quando seriam essas eleições diretas? Essa é a pergunta. Então as eleições diretas assinadas por ele seriam para 2017. Então, ó, aí que eu acho legal que o número 7 vai se contemplando. Então, em 97 eu devolvo Hong Kong, em 2007 eu crio o conceito de que vai ser possível eleições diretas, porém, essas eleições diretas seriam para o ano de 2017. Então, é importante entender essa visão de data, essa visão de todo o contexto ali aplicado. Só que, para lá, Alexandre, deixa eu entender. Então, eu não estou entendendo o porquê dessas manifestações, fora de hora talvez, porque até onde ficou claro para mim, a revolução dos guarda-chuvas acontece em 2014. Então, ó, em 2014 dá início as manifestações. Aliás, está parecendo um K isso aqui. Então, ó, as manifestações que ficaram conhecidas como Revolução do Guarda-Chuva, 2014. Então, por que a população vai se manifestar se tudo caminhava conforme o previsto? A questão maior é que, em meio às liberdades concedidas, vem sempre uma lei, que é uma lei para
sufocar a população de Hong Kong. Então, por exemplo, nesse período de 2007 até 2017, a ponto de em 14 ter a manifestação, é porque anteriormente se tem uma lei anti-subversão. Então, quer dizer, a China, ela dá com uma mão e tira com a outra. Então, olha, vocês vão ter leis diretas, mas eu crio uma lei anti-subversão que eu vou prender qualquer tipo de manifestante. Então, nasce em 2014 a manifestação, a Revolução do Guarda-Chuva, o Ocupe Central, a Revolução do Nosso Tempo. Então nasce o conceito, tanto que o termo Primavera Asiática é mais recente, é recente as manifestações atuais, e de fato se tem todo esse contexto ali apresentado. O que fez com que o problema ficasse mais grave, Alexandre? O problema se torna mais grave porque para 2017 essas eleições chamadas eleições diretas não foram tão diretas assim. O que aconteceu neste ano que fez todo o movimento ganhar muito mais força? O governo chinês disse assim, ó, as eleições são diretas, mas os candidatos que vocês poderão escolher terão que passar por uma triagem pelo governo da China. Então quer dizer, as eleições diretas, na verdade, não são diretas. Não são diretas. Aí o governo da China vai falar, claro que eles são, vocês estão escolhendo o líder de vocês, nós não impusemos absolutamente nada, vocês que escolheram. Mas a gente só pode escolher candidatos que vocês escolhem. Então ali a manifestação começa a ficar mais rigorosa, até porque quem vence as eleições, aqui você tem mais quadros que criam essas manifestações, a mais recente, 2019, que foi o fechamento, aliás, 2020, desculpa, que foi o fechamento do aeroporto, por conta da ascensão da nova líder de Hong Kong, que é a Carrie Lam. Ela é pró-China, então quer dizer, ela faz parte daquela linha de candidatos pró-China, que o governo chinês escolheu, você pode escolher essa. Então, na verdade, entenda, nenhum tipo de candidato pró-independência vai concorrer, que a China não vai deixar. Então, em 2019, aí você entende o problema que fez a manifestação ganhar mais corpo. Em 2019, vem a lei da extradição. É como se o governo chinês já estivesse prevendo, por um segundo momento, problemas. Então, aquela história, eu dou com uma mão e tiro com a outra. Então, em 2019... você vai ter esse contexto, esse cenário. Uma lei que ela, escolhida pelo governo chinês, a Carrie Lam, ela cria uma lei de extradição, ou seja, qualquer cidadão que esteja praticando alguma violação, e que essa violação que seja contra o governo chinês, esse cidadão pode ser extraditado para ser julgado pelo governo da China. Então quer dizer, ele não será julgado por Hong Kong especificamente, ele vai ser julgado pela China. Então, na verdade, qual que é o problema disso? O problema disso é que você pode prender, isso vai acontecer, prender qualquer cidadão na rua, sem pudor nenhum. Aí o cara vai ser julgado pela China, é o famoso, vamos tomar um chazinho da tarde, ali, vamos tomar esse chá, se for convidado a tomar o chá é porque deu merda. Então, quer dizer, isso fez as manifestações de fato crescerem muito, surgindo um suposto líder. Durante um tempo das manifestações, esse é o Joshua Wong, disseram que não tinha um manifestante liderando. Supostamente ele é um manifestante, perceba que ele é bem novo, ele já desde cedo é um ativista dentro de Hong Kong. E na verdade, a grande dúvida que tem permeado a todos é a seguinte: o que é o motivo real das manifestações na China? Qual seria o motivo real? Porque assim, muitos vão dizer assim, a população de Hong Kong quer a democracia. De fato, se a gente for para pensar, uma vez que você tem eleições diretas que não são diretas, em que candidatos são selecionados para tal questão, o candidato foi selecionado, as eleições não são diretas. Mas uma coisa é de se ressaltar, Hong Kong tem muita mesmo autonomia, bastante. Então, por mais que essa parte do executivo seja um problema,
Mas Hong Kong tem autonomia no legislativo, tem autonomia no judiciário. Então é um ponto a se pensar. A luta é por democracia? Também é. Então vocês vão perceber que parte das perguntas de vestibular vão trabalhar em cima disso. A revolução do guarda-chuva quer a democracia. Mas o que tem chamado muita atenção é que Hong Kong é um território muito rico, muito desenvolvido. Ali você tem bilionários, ali você tem uma liberdade econômica muito grande, tanto que Hong Kong é classificada como onde o Oriente se encontra com o Ocidente. Ali, na verdade, as premissas do liberalismo econômico falam muito alto, até porque era uma colônia da Inglaterra, historicamente esse vínculo foi constituído. Então, assim, a grande dúvida que fica no ar, e fica mesmo como questão, é uma luta por democracia, então os vestibulares vão trabalhar em cima dessa vertente, ok? É uma luta pela independência em relação à China, claro, também tem esse viés, falar que não tem mentira, mas muitos estão, na verdade, trabalhando com uma ideia de que a grande luta dessa manifestação, liderada, portanto, por Joshua Wong, é muito mais para oferecer à população de Hong Kong um pouco da perspectiva do estado de bem-estar social, ou seja, a chamada terceira via, aquele olhar à sociedade mais humanizado. Porque, na verdade, Hong Kong tem enfrentado problemas sociais muito significativos. Como assim, Alexandre? Para vocês terem uma noção, hoje em Hong Kong, viver em Hong Kong é muito caro, principalmente para ter uma casa em Hong Kong. Tem acontecido muito que chineses bilionários vão a Hong Kong e monopolizam, compram terras. Hoje um cara que quiser morar de aluguel em Hong Kong, ele vai ter que dispor do seu salário mais da metade para poder pagar uma moradia. Então, na verdade, o que a população de Hong Kong também tem percebido? Que essa liberdade econômica, que essa visão de um mundo capitalista proativo, trouxe algumas sequelas, vem trazendo algumas sequelas de caráter social. E principalmente a dificuldade, o custo de sobrevivência em Hong Kong. Então, é legal perceber que não é só contra a China a questão. Não é só contra a China. Então, além da busca por democracia, a busca que muitos falam pelo sufrágio universal, né, acho que de maneira muito clara, é isso que vem acontecendo, a luta pelo sufrágio universal, então o direito ao voto, o direito à democracia, à liberdade, mas também um questionamento à realidade financeira de Hong Kong. Uma área muito rica, muito desenvolvida, mas que o custo de sobrevivência é muito alto. Por isso, dá para fazer a ponte com as manifestações que aconteceram no Chile. Uma ponte super interessante, porque isso foi exatamente a vertente chilena, né? Que é um país também marcado por neoliberalismo, é um país em que o custo, é um país que se desenvolve, mas o custo da sociedade é muito alto, é muito elevado. Então, é uma comparação que pode ser feita com certeza. A única diferença, também teve algumas críticas em relação a Hong Kong, que se levantava muito a bandeira dos Estados Unidos. Então, do tipo, nós queremos chamar a atenção do mundo. Muitos disseram que o Chile não. O Chile, você tinha basicamente um país que estava lutando por sua causa, por sua identidade nacional, pelas suas verdades dentro do país. E que Hong Kong, ao levantar bandeiras norte-americanas, meio que instigando, buscar o que quer em cima desse atual conflito que tem entre China e Estados Unidos, do tipo, a China, ela tem uma briga, né, uma guerra comercial com os Estados Unidos, então eu, Hong Kong, vou me oportunizar dessa guerra, levantar uma bandeira pedindo ajuda para o Trump. O Trump diz que está errado, né? O Trump ele coloca a visão dele de que o que a China faz com Hong Kong é errado, mas o Trump não tem muito o que falar, até porque a China disse, viu, cuida dos seus problemas. Os nossos cuidamos nós. Até porque nos Estados Unidos tem uma questão racial aí para ser discutida. Acho que é bom pensar um pouquinho a respeito do assunto. A Inglaterra falou que discorda do que a China vem fazendo. Na verdade, foi o que eu falei para vocês, né? A China ela é colocada, ela é acusada, mas também é importante enxergar melhor o que o movimento busca. Mas uma coisa tem que ser declarada para vocês, isso é verdade. O atual líder da China é o Xi Jinping. O Xi Jinping, nessa época de pandemia, vocês devem ter percebido
que só se fala, nessa época de pandemia, só se fala da pandemia. Então, o que aconteceu recentemente que ninguém ouviu falar? O governo chinês foi para cima da população de Hong Kong, mas para cima mesmo, se oportunizando do silêncio da mídia. A mídia não fala mais nada sobre o assunto, então aproveitando que a pandemia faz com que as pessoas estejam em quarentena dentro de casa, o governo chinês quer aproveitar, deixa e aniquilar esse movimento. Na verdade, isso é uma coisa muito do Xi Jinping. Por quê? Antes de ser o presidente da China, ele cuidava de assuntos externos da China e ele cuidava especialmente de Hong Kong. Então, quer dizer, o homem que cuidou no passado do tema Hong Kong como um membro do Partido Comunista, agora como presidente, não pode deixar a coisa desandar. E na verdade, a China hoje ela tem um grande debate sobre Hong Kong. O que fazer com Hong Kong? O que me parece muito claro, e eu tenho que deixar isso para vocês como uma vertente, se a gente olhar para o mapa, o que parece muito claro para mim é assim, ó, que por fim a China não liberta Hong Kong logo, porque como tem outros movimentos separatistas, talvez estes se instiguem a cobrar do governo chinês a mesma coisa. Mas tecnicamente a China não tem muito o que fazer e ela repousa no outro problema. Qual o problema que o governo chinês tem enfrentado? O grande problema do governo chinês tem sido não usar de violência extrema, porque de certa forma a imagem que a China tenta vender para o mundo hoje nas suas relações externas é uma imagem positivista. Então você pega lá a nova Rota da Seda da China. A nova Rota da Seda é um projeto com mais de 38 países. Eu preciso ter uma relação de respeito, uma relação, mostrar para esses parceiros que eu faço a coisa certa. Então tem tudo isso em jogo hoje para a China também. Então ó, teve dois exercícios que caíram sobre o assunto. Um, em 2016, a charge retrata o movimento ocorrido em 2014 na cidade de Hong Kong, que é o Dragão, Ocupe Hong Kong, que era o Ocupe Central, a democracia batendo na cabeça do dragão, que já está putaço. Identifique o movimento e sua motivação. Então a resposta sugerida, o movimento é a revolução do guarda-chuva, a sua motivação é a busca pela democracia, a busca por mais liberdade no país. Como o lema um país e dois sistemas relaciona a situação perante a China. Então teria que ser explicado, eu tirei aqui o termo, mas teria que ser explicado aquilo que eu comentei. Então um país é porque China e Hong Kong é uma cidade da China e dois sistemas. Como pode ser relacionado? A China, ela tem um governo mais controlador, mais fechado, mais autoritário. Hong Kong busca a sua democracia, a sua liberdade. Então é assim que você relaciona. E recentemente, a Unicamp cobrou o tema usando uma imagem que ficou marcante na manifestação. Essa imagem, ela é realista, literalmente, é óbvio, né? Não teria como ser diferente. E aí você tem aqui todo o conceito do qual, em teoria, gozará de semi-autonomia até 2047, que eu falei para vocês. Então, beleza, conta um pouquinho da história, tá? Então, com base no anunciado seus conhecimentos, que nação manteve domínio sobre Hong Kong por 99 anos. Se você somar o tempo que a Inglaterra perdeu, tanto para Japão quanto para acordos que foram feitos anteriormente, são 150 anos, tá? Foi a Inglaterra e explica a expressão país de dois sistemas. Acho que ficou claro que esse é um tipo de padrão de pergunta. E depois sobre que denominação ficou conhecida a revolta iniciada em 2014 e intensificada em 2019. Apresente pelo menos uma reivindicação dos manifestantes. Na minha opinião é a mesma pergunta da Unesp. Revolução do guarda-chuva e a grande questão da manifestação é em busca de liberdade, em busca da democracia. Aí não posso colocar aquela questão da crítica à liberdade econômica que vem trazendo um estrangulamento à questão do custo de vida em Hong Kong? Pode, claro que pode, é perigoso apenas. Né? Perigoso apenas porque, de certa forma, a grande marca tem sido esses contextos que eu citei para vocês. Perfeito? E aqui algumas fotos, viu, galera? Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Fotos que deflagram esse contexto, ó. Que mostram como a revolução, aí o porquê da revolução do guarda-chuva. Essa é uma imagem muito interessante. É isso, beleza?
Então ficamos assim, galera. Valeu, obrigado pela aula de hoje. Um forte abraço para vocês.